Olá, meus queridos irmãos. Hoje nós nos encontramos aqui novamente para trazer mais um assunto, mais um tema. Na última vez nós falamos um pouco sobre os títulos de Maria, né? Se você não viu esse vídeo, você não pode perder. Corre, vem aqui, dá uma olhadinha para você entender o porquê que Nossa Senhora tem tantos títulos. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sofrimento. Você já sofreu, com certeza, já passou por algum momento difícil. Eu já passei por vários. E aí a gente às vezes pode se perguntar assim, mas por que é que Deus permite o sofrimento? Deus é amor, Deus é bondade, Deus não quer que os seus filhos sofram, mas por que Deus permite que nós soframos? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, clique aqui em inscrever-se para que você possa receber os nossos conteúdos. Depois coloque seus comentários, também um pouco do que você quer que a gente fale, do que você está achando dos nossos vídeos, porque para a gente é muito importante ter esse retorno, tá certo? Então nós vamos perguntar agora, por que é que Deus permite o sofrimento? Para trazer uma luz, a gente sempre recorre à palavra de Deus. Então eu selecionei aqui um trecho do Evangelho de São João, no capítulo 16, dos versículos 29 a 33. Então João vai dizer assim: Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Olha só que evangelho profundo esse que nós acabamos de ouvir que São João nos transmitiu. Jesus disse, e foi muito claro, que nós teríamos nesse mundo tribulações, mas ele faz um convite para que nós tenhamos coragem, porque ele venceu o mundo. Então, pensando um pouquinho sobre o sofrimento, por que nós sofremos? Todos nós somos feitos de carne e osso. Claro, temos também a nossa alma, o espírito, que é dado por Deus, mas eu e você, se alguém nos beliscar, isso vai doer, porque nós temos a carne, nós vamos sentir que aquilo é algo que nos incomoda. Se alguém disser alguma coisa que te ofenda, ou se você se sentir julgado por alguma pessoa, isso vai gerar um sofrimento. Então, como que o sofrimento nasce e brota na nossa vida? O sofrimento sempre vem por um contato, por uma interferência, por algo que nos provoca. Se uma coisa está estagnada, está parada, está tudo tranquilo, normalmente o sofrimento não nasce do nada. O sofrimento ele brota de alguma experiência que nós fazemos. Que a experiência pode ser uma experiência negativa, no sentido de uma coisa ruim que aconteça na nossa vida, ou pode ser de uma experiência até de crescimento, por exemplo, às vezes para que eu possa ficar forte, para que tenha um corpo saudável, eu preciso me exercitar. Isso vai gerar um sofrimento no meu corpo, vai trazer cansaço, mas é num sentido positivo. Então, o sofrimento ele faz parte da nossa vida como algo necessário até mesmo para o nosso crescimento. Agora a gente precisa diferenciar um pouco as coisas. Todo sofrimento é bom? Todo sofrimento é positivo? Deus é a favor do sofrimento? Então são muitas perguntas. Então a primeira coisa que nós podemos dizer é que Deus permite sim que nós soframos. Mas Deus é Pai, como assim? Deus permite que eu sofra, que eu passe por tantas dificuldades. Quando a gente vê Jesus nesse evangelho falando, nós vemos Jesus dizendo que ele passaria também pelo sofrimento. Jesus falou: olha, vocês vão
me abandonar, vocês vão se dispersar, cada um vai para o seu lado e vocês me deixarão sozinho. Jesus está falando do sofrimento que ele vai sentir, mas ele diz algo muito importante, e é aqui que nós devemos nos deter. Ele fala, mas eu não estou só, o Pai está comigo. Então sim, Deus permite o sofrimento na nossa vida. Deus não fica toda hora assim nos privando das coisas. Mas Deus, que é esse Pai, Ele está conosco mesmo e apesar do sofrimento. É isso que Jesus apresenta. Então Deus está presente conosco, Ele permite que nós soframos, Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Às vezes esse livre-arbítrio é mal usado e gera sofrimento, só que o Pai está conosco como estava com Jesus. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Mas assim, então podemos dizer que todo sofrimento vem de Deus, que Deus quer, Deus causa o sofrimento na nossa vida? Aí não, aí já é outra coisa. Há sofrimentos que sim, às vezes o próprio Senhor deixa que nós passemos por provações, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer, ser boas pessoas, mas tem certos sofrimentos que não, esses não vêm de Deus. Por exemplo, a violência que nós vemos no mundo, quando uma pessoa age com violência com a outra, a maldade, quando alguém assim é enganado, é roubado, leva um golpe de alguém, isso gera tanto sofrimento. A divisão nas famílias, famílias se dividindo, geram tantos sofrimentos. Então não, Deus não quer, Deus não é a favor desse sofrimento. Mas Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele não fica colocando a mão, mexendo nas coisas, interferindo na nossa liberdade. Ao contrário, Ele entra na nossa história, nos trazendo o seu consolo, a sua presença. Uma santa que nós celebramos ontem, dia 16 de outubro, Santa Edviges, que inclusive é padroeira da nossa comunidade, ela experimentou na sua vida o sofrimento e ela também viu o sofrimento das pessoas. Para quem não sabe, Santa Edviges era uma mulher muito rica, ela era casada, tinha os seus filhos. E ela sempre uma católica, uma mulher de fé, fervorosa, mas num determinado momento os seus filhos morreram, o seu marido também. Isso gerou uma dor, um sofrimento existencial na vida de Santa Edviges. O que ela fez? Ela brigou com Deus, reclamou com Deus, se sentiu injustiçada? Não. Na verdade, Santa Edviges aproveitou do sofrimento para se aproximar mais ainda de Deus, para se tornar uma mulher com uma fé mais firme, mais fortalecida ainda. E mais do que isso, Santa Edviges se consagrou a Deus e ela começou a olhar o sofrimento das outras pessoas. Visitando o presídio, Santa Edviges ela descobriu que muitas pessoas que estavam presas estavam naquela situação porque tinham feito dívidas e não conseguiam pagar. Eles eram denunciados e iam presos. E normalmente eram pessoas pobres. E o que acontecia? Essas pessoas precisavam das coisas, pegavam emprestado ou faziam algum crédito, aquilo ia tendo juros e juros, eles nunca conseguiam pagar e eram presos. Então Santa Edviges, que era uma mulher rica e ficou com uma grande herança, ela começou a ir nesse presídio e pagava a fiança, pagava as dívidas dessas pessoas para que eles fossem libertos daquele sofrimento. Então olha só que história bonita e inspiradora para nós. Uma mulher que passou por sofrimento na sua vida, mas que não deixou o sofrimento fazer dela uma pessoa amarga. O sofrimento fez com que ela fosse mais misericordiosa com o sofrimento dos outros e fosse ajudar as outras pessoas. Então aqui está algo que nós podemos tirar e que traz uma grande pedagogia em relação ao sofrimento. O sofrimento pode, sim, nos ajudar a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais misericordiosas, Quem já sofreu algo na sua vida, na sua carne, fisicamente, ou dentro do seu coração, consegue entender um pouco mais a dor, o sofrimento do outro,
se torna uma pessoa mais bondosa, mais misericordiosa. E, como exemplo, claro, eu não poderia deixar de falar do maior de todos os sofrimentos, o sofrimento de Cristo na cruz. Jesus aqui, nesse evangelho que eu li para vocês, ele fala do sofrimento que ele vai sentir. Só que reparem bem, o sofrimento de Jesus tem um sentido redentor, o sofrimento que Cristo experimentou. Jesus, em nenhum momento nós não vemos ele reclamando, murmurando com o Pai, mal-humorado, mesmo com tanta dor. Jesus ali está pedindo perdão por aqueles que fazem o mal a ele. Jesus está nos entregando Maria, sua mãe, como nossa mãe. Jesus está olhando para aquele ladrão do seu lado e dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Olha só quanta coisa boa, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor Jesus nos oferece. E claro, a grande conclusão disso tudo, a nossa salvação. Ele não precisava ter sofrido nada daquilo porque não tinha pecado nenhum. Mas ele assumiu as nossas dores, os nossos pecados e, sofrendo, nos ofereceu a salvação. Então, que nós, meus irmãos, minhas irmãs, não reclamemos mais, né? Claro, às vezes a gente pode desabafar, é importante desabafar, conversar com um bom amigo, né? Partilhar o coração, chorar, claro, faz parte. A gente sente dor, a gente chora. Mas que nós tenhamos confiança em Deus e não fiquemos reclamando. Vamos olhar para o céu, olhar para Cristo crucificado, olhar para o exemplo dos santos, Santa Edviges, por exemplo, para encontrar, mesmo em meio ao sofrimento, um sentido na nossa vida. Então eu peço que Deus te abençoe, te conduza e que nós nos lembremos, sim, Deus permite o sofrimento, mas não nos abandona. Ele nos toma pela mão, nos pega pelo colo, caminha conosco. Tem aquela canção que fala isso, não é? Ainda se vier noites traiçoeiras, Cristo estará contigo. Deus está com você, está com a sua família, Deus nos conduz. Um forte abraço e agora envio para você, para todos que nos acompanham agora, essa bênção toda especial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas eu quero, antes de você sair desse vídeo, que você lembre, coloque seus comentários, ative o sininho aqui de notificações para você receber sempre. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em curtir também e, por favor, claro, compartilhe. Quem compartilha, evangelize. Mande para quem está sofrendo, mas não só para isso, para todas as pessoas, seus amigos, esse vídeo, para que nós possamos juntos crescer na nossa fé. Um forte abraço.